Que bom que você chegou. Esse é o No Jardim, podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice. Olá, olá, olá. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast No Jardim. O No Jardim é um espaço onde a gente busca cultivar juntos uma vida mais profunda na palavra, na presença de Deus, onde a gente torna a caminhada cristã um pouquinho menos solitária. Eu sou a Gisele Cavalcante e hoje nós estamos iniciando uma série chamada Cultivando a Palavra. A gente tem como objetivo nessa série trazer formas mais práticas de estudarmos a Bíblia, como nós podemos aplicá-la no nosso dia a dia. Nós sabemos também que não existe somente um método de estudar a Bíblia, mas a gente também sabe da importância da gente ter o estudo da palavra e esse estudo de forma constante, né? Se a gente quer que Deus fale conosco, nós precisamos abrir as nossas Bíblias. Então, essa série tem esse objetivo, né? Tentar trazer ferramentas que possam nos auxiliar a construir esse hábito, né? A ter esse hábito nas nossas vidas. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho um método simples, mas que pode tornar o nosso tempo devocional um tempo poderoso. E hoje eu vou trazer um pouquinho do método que eu utilizo, né, para fazer meu momento devocional, para estudar a Bíblia. Eu sei que, às vezes, para a gente começar esse processo de estudo da palavra, de tempo devocional, né, a gente se depara com alguns desafios, né? A nossa rotina é muito corrida, é difícil a gente encaixar tempo, né, para isso. Existem muitas distrações no meio do nosso caminho e muitas vezes também a gente não sabe nem por onde começar. Então, a ideia é trazer formas de tentar burlar esses desafios, né, e trazer isso de uma forma mais prática para o nosso dia a dia, de uma forma que a gente realmente consiga colocar isso em prática, né? Então, o método que eu quis trazer aqui é o método SOAP, né? Vem do inglês, parece que você está falando sabão, mas não é. São 4 letrinhas, né? S-O-A-P, né? Então, S vem de scripture, né? Escritura em inglês. O vem de observation, que é observação. A vem de application, aplicação. E P vem de prayer, oração, né? Então a gente tem essas 4 letrinhas que derivam do inglês, mas que em português, né, se a gente fosse colocar, seria escritura, observação, aplicação e oração. Para ficar mais claro também, para quem estiver ouvindo, a gente tem um material de apoio para que você, né, ouça lendo esse material de apoio ou consulte ele após o episódio, quantas vezes você quiser. Então a gente vai deixar um link disponível para que vocês acessem esse material de apoio. Mas basicamente falando sobre o que é o método SOAP, né? É um método em que a gente se debruça sobre a passagem das escrituras, né, sobre a leitura das escrituras e tenta observar aquele contexto, aplicar na nossa vida e tentar trazer um tempo de oração voltado para essa leitura da Bíblia específica. Então, vamos organizar aqui e explicar um pouquinho, né, o que é cada uma das letras e como a gente pode utilizá-las aí como um método, né? Então, o primeiro, né, S, scripture, né, escritura. A gente escolhe um versículo ou um pequeno trecho que chamou a nossa atenção ali na leitura bíblica, né? Então, por exemplo, se a gente está seguindo um tempo de leitura específico, né, de algum livro específico, ou se a gente está fazendo algum plano específico de leitura, naquela leitura do dia, a gente escolhe um versículo ou até um pequeno trecho que chamou a nossa atenção ali naquela leitura e tenta se debruçar um pouquinho mais sobre ela. E aí a gente parte para a segunda parte, que é a observation, né? Observação. O que esse versículo está nos dizendo? Quem é que está falando, né? Qual é o contexto? Para quem ele foi escrito? Qual é o contexto que ele foi escrito? Qual é a época, né? Quais são as verdades bíblicas que a gente observa nessa leitura específica? Então, por exemplo, pode ser interessante ter algum comentário bíblico que possa nos apoiar para fazer essa observação. Algumas bíblias de estudo elas já dão um pouco do contexto de quem foi que escreveu, qual é o objetivo, né, de quem escreveu aquele livro e tudo mais, sobre o que ele fala, né? Então a gente tenta, a partir disso, fazer essa observação
dos fatos. Application, né? A aplicação. Então, como essa verdade bíblica que você está lendo, como esse trecho bíblico, ele se aplica à nossa vida hoje, né? O que Deus está mostrando pra gente nesse texto? A gente precisa mudar, começar alguma coisa, parar. É uma palavra de confronto, é uma palavra que nos leva a um quebrantamento de coração, é uma palavra que faz a gente ficar mais meditativo, é uma palavra que leva a gente a adorar a Deus, a render graças e glórias ao seu nome. Então, como é que a gente pode fazer essa aplicação, né? E a prayer, né, a oração, é justamente conversar com Deus, né, fazer um momento de oração e falar sobre o que foi aprendido, né, e pedindo ajuda para viver aqui. Parece muito no campo das ideias, né? Vamos tentar fazer de forma prática? Então, para esse exercício, né, de forma prática, eu escolhi um textinho curto para exemplificar. Então, a gente tem ali Filipenses 4, de 6 a 7. Então, pense comigo, né? Estamos nesse momento aqui com uma xícara de chá, uma xícara de café, um caderninho, e a gente vai colocar isso em prática, né? Peguei aqui minha caneta. Então, vamos ler Filipenses de 4, 6 a 7, né? O versículo que me chama a atenção e que eu vou anotar aqui no meu caderninho é: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É muito legal que a gente tente fazer esse exercício, né? Nesse momento que a gente vai se debruçar sobre o texto bíblico, que a gente realmente escreva esse versículo que nos chamou a atenção. Porque quando a gente escreve, a gente fixa ele, né? Então, a gente aprende de uma forma melhor, né? E a gente também fixa esse conhecimento na nossa cabeça. Então, vamos lá. Escrevi aqui no meu caderninho: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Vamos para a parte da observação, né? Filipenses. Quem escreveu Filipenses? Foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu para a igreja de Filipos, né? Nesse versículo, Paulo está ensinando, por exemplo, os cristãos a lidarem com a ansiedade, né, os cristãos de Filipos a lidarem com a ansiedade, com as suas questões, mostrando que a oração é o caminho, né? Então, ele reforça que além de pedir as coisas a Deus, né, que é quem pode nos conceder tudo, a gente deve ser grato. Então, a gente vai falando sobre isso, né? Vai escrevendo sobre isso. O que Paulo está ensinando, né? Qual é o contexto também do que Paulo está ensinando. Como é que a gente pode trazer essa aplicação, né, para a nossa vida? Então, quando eu olho para esse versículo, eu penso: bom, hoje Deus me lembra que não faz sentido a gente carregar essas ansiedades, né? Não faz sentido eu estar com o meu coração ansioso. Eu preciso todos os dias entregar as minhas preocupações a Ele, confiar, ter um coração grato, né, mesmo nas minhas dificuldades, nas minhas tribulações, apresentar esses pedidos a Deus, mas sempre com o coração já agradecido pelo que Ele já tem feito na minha vida e tudo mais. Então, eu começo a pensar sobre esse versículo e como eu consigo aplicar ele na minha vida. E aí, ao final, eu tento fazer uma oração para viver isso que a verdade bíblica está falando. Então, eu falo: Senhor, me ajuda, por favor, a não viver dominada pela ansiedade. Me ensina a confiar mais, a orar mais, a ser grata em todo o tempo. Eu me entrego nas tuas mãos as preocupações do meu coração, aquilo que está me afligindo. Se eu tenho alguma dificuldade específica ou uma aflição específica, né, eu entrego a Ele em oração também e digo em nome de Jesus, né, que o Senhor me ajude a lidar com isso. Então, vejam, percebam que a gente consegue deixar mais prático dessa forma. Escritura, observação, aplicação e oração. Então, é um método que tenta trazer para a nossa vida como a gente realmente pode aplicar de forma prática aquela verdade bíblica. Você pode se perguntar também como eu vou trazer textos um pouco mais voltados para a genealogia, por exemplo. Como é que eu vou tentar trazer textos mais complexos, né? A gente pode também se apoiar em outros materiais para nos auxiliar a compreender esses versículos que são um pouco mais densos, mas em casos de genealogias ou de textos que parecem não ter uma aplicação, a gente tentar se esforçar de como aquilo ali é importante para a nossa vida cristã, como aquilo ali é importante para a gente construir o hábito da leitura bíblica e tentar trazer isso para a forma como a gente está lendo a Bíblia, né? Bom,
algumas dicas para a gente tentar praticar esse método SOAP, né? A gente tem um caderninho ou um diário espiritual em que você pode não só fazer esse modelo, né, de escrever o versículo, de escrever a observação, de escrever a aplicação e, por que não, né, de escrever também a oração. É bom a gente até voltar nesse caderninho, né, que a gente vai escrevendo para ler as orações que a gente fez, os pedidos que a gente faz, as observações que a gente faz de acordo com o texto bíblico, né? E ir lembrando, caramba, nesse período aqui da minha vida eu estava orando sobre isso, eu estava lendo a Bíblia e refletindo sobre isso, tentando seguir tal caminho, né? Então é interessante. Então ter um caderninho ou um diário espiritual para a gente construir esse método. Separar também um tempo específico do dia para você fazer isso, né? E aí pode ser de manhã, de tarde, de noite, no intervalo das suas tarefas, né? E tá muito ligado a esse tempo devocional mesmo que você vai ter. Então, escolha o melhor momento do seu dia para que isso aconteça. E como a gente falou também no episódio de culto doméstico, né? A gente não se pressionar a fazer algo grande, algo cheio de etapas, cheio de tarefas, mas começar aos poucos, né? Pra gente realmente colocar isso como um hábito e conseguir ter a constância, né? De fazer isso. Esse método, que é o método SOAP, ele não é uma fórmula mágica, tá? Assim como nada do que a gente trouxer aqui de outros métodos de estudo, de outras formas de estudo da Bíblia, que também não são fórmulas mágicas, né? Mas são ferramentas que podem ajudar a gente a ler a Bíblia de forma mais intencional e, consequentemente, também a gente ouvir a voz de Deus pela Bíblia de uma forma mais intencional, mais organizada também, né? Assim, de ler a Bíblia de forma mais organizada, de estudá-la de forma mais sistemática e que não se torne um peso, né? Que se torne algo que, além de entrar na nossa rotina, também se torne algo prazeroso, que a gente consiga fazer, que seja sustentável a longo prazo também, né? Então, espero que esse episódio tenha te feito refletir um pouco sobre como estudar a Bíblia de uma forma mais prática. Deus, meus amigos, Ele deseja falar com a gente. A palavra é viva, a palavra é eficaz e a forma mais prática que a gente tem de realmente ouvir a voz de Deus é se debruçando sobre a leitura bíblica, né? Aqui no nosso podcast, a gente está aprendendo aos pouquinhos a realmente cultivar, sabe? E assim como um jardim precisa de água, sol, cuidado diário, poda, a nossa vida espiritual ela também precisa ser cultivada na palavra. Então, que isso possa ser algum start de como estudar a Bíblia, algum start de como você pode aplicar a Bíblia no seu dia a dia, não de uma forma super difícil, não de uma forma super rebuscada, mas de uma forma simples, né? Com o que a gente tem, da forma como a gente tem, né? Então, que seja realmente útil para você, que você possa começar essa prática ainda hoje e tentar implementá-la no seu dia a dia. Compartilha esse episódio também com quem deseja crescer na fé e também está perdido em como começar a estudar a Bíblia ou como, né, voltar a essa prática de estudar a Bíblia. Vamos falar muito sobre isso em outros episódios com outros métodos de estudo também e que realmente seja o começo de algo muito bonito na sua vida. Agradeço a quem ouviu até aqui e a gente se vê no próximo episódio. E não se esqueça, no jardim ele planta, rega, faz crescer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu No Jardim, o podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice.